Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, diz assim: E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E aos outros disse: assim ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais, matai velhos e jovens, e virgens e meninos, e mulheres, e exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, a começar pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite o Espírito Santo quer nos tratar conosco nesse dia sobre o valor de ter os sinais de Deus. Sinais marcam épocas, sinais marcam dispensações, sinais marcam moveres, sinais marcam modos, sinais marcam presença, sinais marcam discernimento. Há uma infinidade de coisas extraordinárias que os sinais de Deus operam para que sejam marcados aquela causa, para que sejam marcados aqueles momentos, para que seja marcado aquela coisa. Sinais. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão serpentes, falarão em outras línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Sinais. Importância dos sinais. Aqui uma palavra profética que o Senhor fala ao profeta das visões, como era conhecido o profeta Ezequiel, em que ele disse: olha, passa pelo meio da cidade. As abominações estavam estampadas lá em Jerusalém, não muito diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Tem abominação, idolatria espalhado para tudo que é lado, tanto nos templos católicos, pagãos, idólatras, como nos templos chamados evangélicos, que não são evangélicos, como esses templos malditos da Universal, da Mundial, da Internacional, de lugares onde G12 entrou, esses templos que se profanaram. Então há vários tipos de idolatria hoje no meio da sociedade, e a coisa mais rara que se tem é tu encontrar um lugar que você sente e receba somente palavras, e as palavras de Deus, que é a que podem transformar, modificar e operar na vida do ser humano. Só a palavra de Deus, como diz Hebreus 4,12, é poderosa para penetrar a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do ser humano. Só a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus é composto somente por palavras, como ele deixou escrito em Mateus 28:20. Ensina-os ao povo, reuniu os discípulos e disse: ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias. Está convosco quem? O quem guarda, ensina e pratica as palavras dele. Então o Senhor dá uma palavra profética para que o profeta Ezequiel passasse pelo meio da cidade e marcasse com um sinal quem era contrário àquelas abominações, quem estava gemendo de tristeza, de angústia, de ver o povo, a nação se corromper diante da idolatria, diante das prostituições, que são adorações a outros ídolos. O povo estava gemendo lá, não aceitando aquilo. Então Deus falou: olha, passa lá no meio da nação e marca com sinal os homens que estão gemendo contra essas coisas aí, que não estão aceitando essas coisas. Hoje a coisa mais difícil que tem é você encontrar alguém remando contra a maré que o diabo trouxe sobre essa terra. É alguém marchando contrário ao que todo mundo está marchando. Os pensamentos dos seres humanos foram cauterizados pelo diabo. As pessoas não discernem mais um palmo na frente do seu nariz, não conseguem discernir o que é santo, o
o que é profano, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Cada um serve a Deus da sua maneira. É mentira do diabo. Isso é tudo que o diabo quer ouvir. Não existe a minha maneira nem a tua maneira de servir a Deus. Quem serve a Deus pelo que Jesus deixou escrito. Só existe essa maneira de servir a Deus, pelo que Jesus deixou escrito, não por maneira, nem costume, nem tradição de igreja. Na sua igreja é assim, na minha é assado. Não, se a tua igreja é verdadeira, se a que eu estou é verdadeira, o rumo, o prumo é um só: ensinamentos de Jesus. Se todo mundo agisse assim, esses mercenários que estão escravizando, roubando e matando o povo, não estavam enriquecendo noite após noite, dia após dia, nas custas de um povo cego, que não discerne um palmo na frente do nariz. Então o que Deus falou para o profeta? Passa no meio da cidade, porque tem homens valentes, tem pessoas que guardam as palavras, tem princípios de Deus. Marca esses com sinal. Esses tu marca com sinal, porque eles estão contrários a essas abominações. Marcam eles com sinais. Marca esses que não estão preocupados em agradar pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem filho, nem filha, mas querem agradar ao Senhor, estão se colocando contra as idolatrias. Marca eles, porque depois que tu marcar eles, olha o que eu vou fazer. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele ferir, e não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais, mas matai. Presta atenção, é Deus falando, hein? Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. A começar pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha só. Começaram pelos homens mais velhos que estavam dentro do santuário. Tem lugares que se prostituíram, igrejas que adulteraram, largaram a palavra de Deus e aceitaram a idolatria. Então Deus falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar eles, como foi dito hoje de manhã aqui no seminário. Tem casos, no capítulo 7 de Jeremias, a gente estava falando aí, tem coisas, situações que Deus vai falar para você nem orar por eles. Nem orar. Não ore por aqueles que não querem a verdade e têm a Bíblia na mão, estão entrando dentro de templos e lugares com o nome de igreja evangélica. Eles não querem a verdade, porque se eles quiserem a verdade, o Espírito Santo mostraria, como nos mostrou: olha, o que tu está fazendo e está sendo ensinado é abominação diante dos olhos do Senhor. Jesus não mandou fazer isso. Examine Jeremias capítulo 7, nós lemos hoje de manhã aqui no seminário, Jeremias capítulo 7, tremendo. Há casos que Deus vai falar para você nem orar. Pastor, me prova, mais outra passagem, acabamos de ler. Deus está mandando matar velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres. Deus está mandando matar. Vou matar, vou acabar com eles. Mata, por quê? Eles querem praticar abominações, estão abandonando a minha palavra. Lembrando a você que aqui era o tempo da lei, hoje nós estamos no tempo da graça, mas o Deus que é poderoso para matar no tempo da lei é o mesmo Deus que mata também no tempo da graça. Presta atenção nisso. Mas o que é graça? Graça significa favor de Deus. É o favor imerecido de Deus para com o ser humano. É a graça. É por isso que Deus usa no período da graça de uma longanimidade, ou seja, Ele dá um tempo para que a pessoa se arrependa. Ele dá um tempo. Você já imaginou como é que o Espírito Santo se sente quando vê as pessoas irem para esses lugares prostituídos, levar uma rosa na mão para casa e não sabem um versículo bíblico, levar um objeto para casa, depositar o seu dinheiro que arruma em trabalho, em empréstimo? Como é que o Espírito Santo se sente quando Deus fala: não é isso que eu quero para vocês, eu quero que vocês amem a minha palavra, aprendam com a minha palavra, vivam pela minha palavra, porque Oséias 4,6 disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu quero conhecimento e não sacrifício nem holocausto. João 5,39, vem Jesus e fala: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. Então, qual é a casa do Senhor? É o lugar que eu vou para receber as Escrituras, examinar as Escrituras, aprender das Escrituras. Então Deus mandou marcar com um sinal aqueles homens que andavam contra as idolatrias. Tu crê que Deus é poderoso para te marcar com um sinal? Você quer marchar contra a idolatria? Quer ir na cara de reis, sacerdotes e lideranças nessa terra, política, social, seja o que for, e dizer: assim diz o Senhor, tu és um maldito diante dos olhos do Senhor por praticar abominação de idolatria. Tem coragem? Tem valente aí? Deus pode contar contigo? Tu é valente? Porque Deus não chama covarde para o seu exército, Ele chama valente, corajosos, homens e mulheres que não amam a sua própria vida, mas digam como Paulo disse: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Esses são os que têm certeza da sua salvação, que têm a testificação do Espírito Santo dentro do seu espírito, afirmando que são filhos e filhas de Deus. Só esses agem assim. Marchar no rumo contrário à sociedade, no rumo contrário da história que tem por aí. As pessoas hoje não agem mais movido pela inteligência, pelo intelecto que Deus deu ao homem, sabedoria, agem pela emoção. Se tu é governado pela emoção, você vai se deparar com a morte. Mas se tu é governado pelo Espírito Santo, instruído por Ele, dirigido por Ele, como Jesus disse: rogarei ao Pai, Ele mandará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não tem porque não conhece. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Aí diz também: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Que coisa extraordinária. Sinal. Aí lá vem Satanás no meio da sociedade: vou ferir aquele. Um demônio fala para ele: aquele não pode, aquele ali tem um sinal do Altíssimo, desvia do caminho dele. Desvia. O diabo persegue quem está no mundo e é perseguido por quem não faz parte desse mundo. Olha só, está fugindo de quem? De Satanás. Ele quer me matar. E você está indo para onde? Eu estou perseguindo a Satanás, que quer te matar. Eu quero destruir as obras dele. Olha só, que coisa extraordinária. Claro que isso é uma conversa de duas pessoas que não estão andando juntas. Um está fugindo do diabo e o outro está perseguindo o diabo. Chegaram perto porque o diabo estava perto do outro. E tu entra e o diabo não mata aquela vida, porque Deus te dá poder, Lucas 10, 19, para pisar serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Tu vai pisar na cabeça dele. Então o profeta Ezequiel recebeu essa palavra: marca esses homens aí no meio da nação. Satanás, ele conhece quem tem sinais de Deus. Satanás conhece quem tem as marcas de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tanto é, quer ver como é que o demônio conhece? Quando aqueles filhos dos sacerdotes foram expulsar um demônio, o que o demônio disse para eles? Eu sei quem é Paulo, sabemos muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são? Porque como é que ele sabia quem era Paulo? Porque Paulo trazia as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. O demônio não sabia que aqueles dois ali eram filhos de sacerdotes? É claro que ele sabia. Mas quando ele disse: vocês quem são? Vocês são. Quem é vocês para vir contra mim? Quem você vai fazer contra mim? É isso que o demônio está querendo dizer. Quem são vocês? Tu pensa que pode fazer o que comigo? Eu não estou vendo marca de Cristo na tua vida. Eu vou te arrebentar, vou te estraçalhar. Estraçalhou, arrebentou. Eles fugiram nus e feridos da presença daqueles demônios. Olha só. Mas o diabo não toca em quem tem as marcas de Cristo. O que sucede ao ímpio não sucede ao justo. Salmo número 1. O caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo é conhecido diante de Deus. O Espírito Santo, ele marca com sinal quem está guardando a palavra, quem está praticando a palavra, quem está vivendo pela palavra, quem está se santificando, quem está se desviando do pecado, quem está fugindo da aparência do mal. Aí por um caminho, se Satanás ousar vir contra você, por 7 diferentes, ele fugirá da tua presença, gritando: esse tem sinais de Deus, essa tem sinais de Deus. Foge da presença dele, sai do meio dela. Está marcado pelo Espírito Santo de Deus, está cheio dos sinais do Altíssimo. E o que significa ter sinais do Altíssimo? Você ora, Deus cura. Você ora, expulsa o demônio, tem que sair. O demônio está fazendo uma obra ali,
ali, você que tem sinais do Altíssimo, vai lá e desfaz as obras do diabo. 1 João 3,8 está escrito: porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o Filho de Deus nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, ou seja, nos deu poder para também desfazer as obras do diabo. Tu vai quebrando laços de Satanás, despedaçando. Tu entra numa rua que o diabo está planejando morte, é dissipado aqueles espíritos malignos que causam a morte, porque tu entra com Deus que vai à tua frente com a espada de fogo pelejando pelas tuas causas. Mas quem são esses? Quem guardam a palavra, quem não se curva diante de imagem de escultura, nem a beija, nem adora, quem só adora o Deus que é Espírito, João 4,24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. São diante desses, são em relação a esses, que o Espírito Santo vai lá e marca com sinal. Ali não toca. Ali vem um ungido meu, está marcado com sinal. Ali está uma ungida minha, ó, tem um sinal marcado nela, não pode tocar nele, não pode tocar nela. Nós que pegamos nele, ele não pode tocar em nós. Eu toco no diabo, o diabo não pode tocar em mim. Foi o que Jesus disse: pegarão serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Serpentes e escorpião simboliza demônio, simboliza a força das trevas. Tu pegará e não te causará dano algum. Mas quem tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, o diabo não pode pegar, não pode tocar. Por isso é que eu digo que no reino de Deus, no Evangelho, não existe muro, não existe a posição de morno, como diz Apocalipse 3,16. Ou você está frio, ou você está quente. Morno não existe. O que o Senhor fala em relação aos mornos? Vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei. Olha os mornos ali, ó. Estavam dentro do templo, mas ainda compactuavam com idolatrias, porque o Senhor manda aqui começar a matança por onde? Dentro do santuário, dentro da sua casa, e começa pelos mais velhos. Nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12:29. Não brinca com esse Deus. Ele é Deus dos vivos e não dos mortos, Hebreus 9:27. Ao homem cabe morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Deus, ele trata com os vivos, ele não é Deus de mortos. Glorifica o nome do Senhor, porque ele está em nosso meio essa noite, está passando no meio da congregação e está olhando. Quem ele vai marcar com sinais para desfazer as obras do diabo? Quem está guardando a palavra? Quem está se enchendo? Na época de Gideão, ele só achou um para levar o povo, livro de Juízes, da aflição que Israel sofria pelos medianitas. Achou só Gideão, mas só tinha só Gideão. Quando o Senhor se manifesta na figura pré-encarnada de um anjo do Senhor, e diz: olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram no passado, de como Deus abriu o mar vermelho, alimentou multidão, o maná que desceu. Vai nessa tua força, é nessa aí, ó. Deus, ele quer encontrar e está procurando alguém em que ele olhe e veja somente as palavras dele. Não interessa se tu é rico, se tu é pobre, se anda a pé, se tu tem carro, se tem casa própria, se mora de favor. Deus não está procurando quem vive assim, quem mora em mansão, quem mora em casebre. Ele está procurando quem tem a palavra dele, porque quem tem a palavra dele, ele supre tudo. Tudo. Quem tem a palavra dele não morre de fome. Quem tem a palavra dele não é acometido pelas mesmas coisas que os ímpios são acometidos lá fora. Quem tem a palavra dele não anda nas trevas. Quem tem a palavra dele não vai mendigar o pão. Quem tem a palavra dele, o diabo vai fugir da presença da pessoa. Então é esses que Deus está olhando. Olha o que ele fez com Gideão. Tu vai livrar a Israel das mãos dos medianitas como se fosse um homem só. Os medianitas, se você já estudou, já pesquisou, era um exército terrível, eram numerosos, eles habitavam nas montanhas, eles tinham estratégias de guerra terríveis. Eles esperavam o povo colher o trigo, botar no lagar, estender o trigo todinho para secar no sol. De manhã, quando o povo pensava que ia se levantar para colher, o trigo já estava seco, eles vinham na emboscada, ainda antes do dia amanhecer, saqueava tudo e levava. Só ficava o trigo de Gideão e da casa dele. Sabe por quê? Porque o trigo dos outros estava na superfície,
O de Gideão, ele fazia um alçapão e escondia debaixo da terra. O único que ficava era o dele, só tinha mantimento na casa dele. O que tu está falando com a palavra, fazendo com a palavra de Deus? Está deixando na superfície para as aves do céu vir e comerem, roubarem? Ou você está fazendo como Gideão, escondendo aquilo que para você é precioso? Como Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, verso 11. O que tu está fazendo com a palavra que tu está ouvindo? Tu está botando em prática para que os talentos se multipliquem? Ou você está se acovardando, ficando no teu cantinho, cada um na sua? Minha irmã, meu irmão, esse evangelho de cada um na sua é um evangelho falso, não é o evangelho de Jesus. O evangelho que nos alcançou é o evangelho que nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se cada um ficasse na sua, hoje nós não estávamos aqui. Alguém não tinha pregado para mim, não tinha pregado para você, para que você hoje estivesse no reino de Deus. Abra a tua boca e fala desse Deus vivo, sirva a Deus, testemunhe no meio dessas idolatrias profanadas que tem por aí, a começar pelos santuários que um dia foram a igreja evangélica e que hoje não são mais. O Espírito de Deus vai te marcar com um sinal. Ele vai ungir a tua cabeça com um sinal. Ele vai te marcar com um sinal. No reino de Deus só tem linha de frente, não tem linha de retaguarda. No reino de Deus, ou tu está na frente da linha da batalha, ou você não está no reino de Deus. Com o Gideão ele não fez assim? O exército, 32 mil pessoas, separou daqui, separou dali, sobrou quanta? 300 pessoas, 300 valentes, 300 valorosos, 300 homens que não amavam sua própria vida, 300 homens que não abriam mão da verdade. E aí sim, com esses, Deus deu vitória ao povo. É isso que o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir hoje. Deus quer te marcar com um sinal para evangelizar, com um sinal para orar por cura, com um sinal para orar por liderança. Presta atenção no que tu vai ouvir agora. Tem certas pessoas que não podem partir para orar por certas causas, não podem ser postos para orar por certas causas, sem antes ter um revestimento da unção do Espírito para entrar naquela batalha. Presta atenção no que Deus está te falando nessa noite. Tudo que tu vai fazer, até para tu entrar numa investida no campo espiritual, você tem que estar revestido com a unção. Tem que estar revestido com a unção. Certa vez uma mulher dobrou o joelho na casa dela e começou a orar. Toda vez que ela fazia isso, que ela tinha determinado uma causa, um propósito, ela escutava alguém correr no telhado dela, mas o barulho era tanto que atrapalhava ela. E ela depois, no dia seguinte, dobrar o joelho para orar, e assim que ela começava a orar, ela tá aquela correria em cima do telhado, ela ia olhar, não era ninguém, descia para orar, o barulho começava de novo. Aí o Espírito de Deus revelou a ela quem era que estava fazendo aquele barulho. Aí ela se levantou com autoridade e falou: é tu, né, Satanás? Eu te repreendo em nome de Jesus. Aquilo que desapareceu. O diabo, ele queria intimidar para ela parar de orar por aquela causa. Tem certas coisas que tu vai se meter para orar, tu se põe na brecha para orar, que o diabo, não, isso aí não. Vai orar lá para pedir na casa própria, vai orar lá pelo carro do ano, vai orar lá para arrumar uma namorada, um namorado, isso aí tranquilo, vai orar para ficar rico, vai orar para conseguir um bem dessa terra, vai orar pelo emprego, vai orar. Mas não se mete para orar por ali, por aquilo não, o diabo sabe. Aonde ele está marcando território, aonde ele pôs um ninho, vai orar por aquilo ali sem estar preparado, sem estar revestido, sem ter os sinais de Deus. O diabo vai vir e vai te estraçalhar, vai começar a embolar as coisas na tua vida. Mas se eu estou orando, não é porque... Não, até para orar por causa, Deus separa pessoas específicas para tu se meter naquela causa, tu se meter naquela batalha. Muitos são chamados, no que diz a Escritura, poucos são escolhidos. Escolhido para quê? Escolhidos para tudo. Não é só escolhido no dia do arrebatamento da igreja, não, é escolhido para tudo. Me separa Paulo e Barnabé. Disse quem? O Espírito Santo de Deus. Olha que foi a vida de Paulo, olha que foi a vida de Barnabé, olha o que Paulo passou, olha o que ele viveu. Nem todo mundo que estava ali estava preparado para passar o que ele passou e viver o que ele viveu. Caluniado no meio dos irmãos, defamado, injuriado, blasfemavam contra ele, zombavam dele, duvidavam dele, não tinha apoio, muitas viagens ele fez sozinho.
naufrágios que ele pegou, gente duvidando que ele tinha se convertido, cadeias ele passou, e aí? Todos estariam preparados para isso? O Espírito Santo sabe com quem ele pode contar. Então quando o Espírito Santo fala, me separa esse, me separa aquela lá, separa esse ali, separa outro ali, é porque para aquela obra o Espírito Santo vai trazer um revestimento para você poder encarar aquilo. Tu não pode entrar naquela peleja de qualquer maneira, não pode entrar para lutar naquela área de qualquer maneira, e o diabo sabe disso. Que se tu vier na direção dele, ele não vê os sinais, não vê a marca, não vê o Altíssimo na tua frente, o que ele vai fazer? Ele vai marchar contra você. Mas ele pode estar no ninho mais terrível que tiver aí na sociedade, pode estar no meio mais cruel que exista nesse mundo. Se tu está ungido, se tu foi marcado, se tu tem o sinal de Deus, tu vai passar desfazendo as obras dele, ele vai sair disparado, aí sim se cumpre o que está escrito. Por um caminho virá contra ti, por 7 diferentes ele vai fugir da tua presença. É demônio saindo para tudo que é lado, é se jogando para tudo que é lugar, porque você foi ungido, separada, você foi ungida, separada para aquela causa, para aquela obra. Então nessa hora, espere, Espírito Santo, se tu tens algum plano, alguma obra, algum desejo, se tu queres fazer alguma coisa no lugar que eu moro, no bairro que eu moro, na cidade que eu moro, no país que eu moro, não fala por emoção, não fala pela razão, tá? Entendimento aberto, hein? Cuidado com o que tu vai falar. Eis-me aqui, Espírito Santo, me marca com os teus sinais. Eu não tenho a minha vida por preciosa, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Aí o Espírito Santo, eu vou te marcar, porque ali tem um grupo de feiticeiros que está matando lá com o trabalho de bruxaria, o diabo está lá, vou te levar lá para o meio deles. E aí? É o Senhor que vai comigo, Espírito Santo? Eu vou com quem eu chamo, eis-me aqui, eu vou. Vamos lá. Não temos amor à nossa própria vida, se o Senhor é Deus, se Ele está conosco, a Ele seja toda a glória. O viver para nós tem que ser Cristo, e o morrer para nós tem que ser lucro. Então o Espírito Santo te trouxe esse ministério, te botou aí para ouvir essa mensagem, para você entender que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos de homens que são amantes de si mesmos, tempos de liderança que está arrancando a pele da ovelha, está arrancando os bens da ovelha, está arrebentando com a ovelha e está levando a ovelha cativa num cabresto. Não deixa nem que a ovelha pense. Para que ler Bíblia? Não leia a Bíblia não, dizem eles. Eu leio para você. Eu interpreto para você, assim falam os servos de Satanás, corruptos, mercenários e ladrões. Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo que nos dá revelação. E você precisa ler a Bíblia, porque sem ter contato com a palavra, o teu espírito morre de fome. Sem ter contato com as Escrituras, tu não vai chegar a lugar nenhum. Nós necessitamos da leitura bíblica. Então, Deus quer te ungir, quer te marcar com sinal para chegar na cara dessas lideranças profanadas, porque como disse aqui, começando pelo templo. Leu comigo? Olha aqui, matai velhos, Ezequiel 9, versículo 6 agora, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminados, mas a todo homem que estiver no sinal não vos chegueis, a começar pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha só, o julgamento de Deus vai começar por esses lugares que abandonaram a palavra dele, se prostituíram e iam diante de falsos deuses. Então que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra, nos encha com essa palavra, nos examine com essa palavra, esconda essa palavra dentro do nosso coração e que ele encontre homens e mulheres valentes para marcar com sinais, para ir para a obra que Ele está mandando fazer. A Deus seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o Espírito do Senhor, que capacita, que reveste de unção e de poder, quem Ele chama, quem Ele separa, a quem Ele quer enviar, aonde Ele quer enviar. Louvado seja o nome de Jesus, a Deus seja toda a glória, que cresça o Senhor e diminua eu. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.